pausa do cafezinho aqui, eu vou bater um papo com o nosso acadêmico Evandro Tsufa Lepretier Guimarães. E antes de começar a falar alguma coisa com ele, eu quero apresentar, dar um breve resuminho aqui do currículo dele, que é extenso, mas se eu fosse falar tudo aqui, nós perderíamos aqui uma hora só para dizer do currículo do nosso acadêmico que estará nesse bate-papo. O Evandro, ele é administrador de profissão, é diretor da Abrace para os Estados Unidos, né? Ele foi conselheiro do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, é mestre em agronegócios pela Universidade de Brasília e possui diversas graduações nas áreas de gestão e negócios e também 2 MBAs, um em gestão empresarial e outro em marketing. Ele também é comendador do Prêmio Excelência e Qualidade Brasil e comendador do Master in Total Quality Administration. É ex-presidente do Comitê de Comércio Exterior da AmCham, Câmara Americana do Comércio, empresário experiente em consultoria e gestão de negócios, com mais de 20 anos com empresas ativas no Brasil, Estados Unidos e Canadá. Ele foi consultor do PNUD, junto ao Ministério das Relações Exteriores, e também ele foi consultor junto à SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior, e também junto ao SEBRAE Nacional e ao SEBRAE Distrito Federal. Ele ainda é autor de 3 livros, um que trata sobre ovinocultura de corte na região de integração do desenvolvimento da região do Distrito Federal e região em geral, né? É um livro que foi publicado pelas Novas Edições Técnicas. Tem também uma obra intitulada Gestão de Teletrabalho, Home Office no Brasil, pela editora Fácil, e ainda uma outra obra intitulada Prosperidade e Riqueza, pela editora Promáximo. É autor de dezenas de artigos de estudos em pós-graduação. Depois, no finalzinho do nosso bate-papo aqui, eu vou apresentar para todos aí os nossos canais de comunicação, porque eu sei que surgirão muita vontade de consulta aí de questões de ordem particular, e eu tenho certeza que o Evandro vai estar aí em condições de atender e esclarecer as dúvidas de muitos que estão nos assistindo. Mas vamos lá, Simão, Evandro, seja bem-vindo, é um prazer obrigado. enorme. Os nossos bate-papos virtuais, eles começaram na Abrace no período da pandemia, né? Aquele período que todos ficaram em casa, né? E pararam de se deslocar, pararam de trabalhar. A Abrace não parou, né? Nós fizemos, nessa época, várias mesas redondas, fizemos entrevistas em geral e mantivemos a nossa academia em perfeito e franco trabalho, né? Até para que as pessoas também não ficassem entediadas, né? Porque passar 24 horas dentro de casa trabalhando em teletrabalho era É verdade. terrível, né? E agora nós estamos retomando essa prática, né? E Uhum. coube a mim, né, a honra de poder bater um papo com você nesse assunto que eu acho que é um assunto muito interessante, que é relacionado à internacionalização, imigração e holdings, né? Perfeito. Então, eu gostaria, Evandro, que você, antes de eu te fazer algum questionamento, alguma coisa, que você apresentasse assim um breve resumo da sua atividade, né? O que é essa É, internacionalização, esses aspectos imigratórios e a questão da holding, né? Porque hoje fala-se muito em holding familiar, e aí, com verdade. certeza, a gente pode
ir esclarecendo aos poucos. Só que antes disso, eu só quero registrar aqui a presença da nossa presidente, né? A nossa presidente, Valdiriane Chelala, que está nos acompanhando, né? Já passou aqui Sim. pelos bastidores para nos dar um alô, né? E com certeza surgirão questões da parte dela também. Mas fica à vontade, Evandro. Vladimir, só para te dizer que a honra é toda minha, tá? Um abraço a você, a Val, ao Nicolas e a cada um que está hoje ligado e sintonizado conosco. E, assim, dando um breve resumo sobre o que a gente vai conversar hoje, né? Nós temos aí algumas empresas dentro desses três escopos, né? Um deles é a imigração, que muita gente se interessa, saber quais são os melhores vistos para vir para os Estados Unidos, é, os vistos de trabalho, os vistos que têm a possibilidade de vir sem um sponsor, enfim. Esse é um assunto que muita gente se interessa, bem como a internacionalização, que nada mais é do que você tracionar um novo negócio, digamos, do Brasil aqui nos Estados Unidos, fazendo com que esse negócio prospere, e esse negócio também não pode estar desvinculado da imigração, porque é isso que eu vou mostrar para você no decorrer da nossa conversa hoje. Essas coisas precisam conversar umas com as outras. E também a holding, seja ela familiar ou empresarial, que são dois conceitos que se misturam um pouquinho, mas tem diferentes aspectos entre os dois, que também precisa ser colocados dentro da mesma estratégia de planejamento familiar e planejamento empresarial. Então, eu te diria, assim, num rápido resumo, que nós ajudamos as pessoas a realizar essa internacionalização, seja de negócios, seja de pessoas, mas fazendo um planejamento integrado entre quais são as melhores opções que existem, não só de vistos para vir para os Estados Unidos, mas principalmente chegar com isso conversando uma coisa com a outra. Não adianta apenas começar um visto sem saber exatamente, depois que se colocar um negócio nos Estados Unidos, como que isso vai ser tributariamente, quais são as proteções, as blindagens fiscais, tributárias que existem nos Estados Unidos para poder mitigar uma bitributação, coisas desse tipo. Então, muita gente tem dúvidas sobre isso. E eu espero hoje estar com vocês e esclarecer algumas dessas dúvidas. Ok, Vladimir? Maravilha, maravilha. Agora, antes de começarmos aqui no nosso roteirinho, que nós já previamente deixamos demarcado, eu já vou quebrar isso logo de cara, porque eu, para Pode quebrar. quebrar roteiro, eu sou uma maravilha. Eu queria saber de você o seguinte: ainda hoje existe aquela questão do American Dream, do sonho americano? Cada dia mais. Cada vez que o Brasil aumenta a violência no Brasil, e não só falando de Brasil, tá? Eu vou falar para o Brasil porque eu estou direcionado a um público brasileiro. Mas você tem uma ideia, o American Dream continua em pleno vapor e nunca foi diferente. Cada vez que aumenta a violência no Brasil, as pessoas querem sair do Brasil. Cada vez que os impostos aumentam, as pessoas querem sair do Brasil. Cada vez que existem problemas de ordem social, econômica, as pessoas querem realmente dar uma estabilidade melhor para suas famílias, ter os filhos estudando numa escola norte-americana, e isso também acontece com outros países. Por exemplo, a gente tem uma fila gigante de chineses e indianos que querem vir para os Estados Unidos, querem entrar nos Estados Unidos legalmente, e às vezes são aprovados em alguns vistos e tem que esperar uma fila muito maior do que a fila brasileira para poder imigrar com seus filhos. Então, a gente vê que o American Dream nunca foi diferente, nunca. Sempre teve essa chama acesa. Maravilha. E dentro desse sonho americano, vamos falar um pouquinho desses processos imigratórios para empreendedores, né? E Muito aí eu bom. gostaria de saber de você o seguinte: qual é essa conexão entre o empreendedorismo e a imigração para os Estados Unidos? Excelente pergunta. Como eu falei, não pode estar dissociando uma coisa da outra, né? Existem pelo menos aí uns 4 vistos que a gente pode falar que ele guarda uma proporção, uma relação direta entre a opção do visto e o empreendedor, né?
Vou dar alguns exemplos. O visto L1. O visto L1 é um visto de transferência de executivos para os Estados Unidos, com algumas regras muito simples. Esse executivo tem que ter trabalhado pelo menos 1 ano nos últimos 3 anos na empresa estrangeira. Então, imagina, no Brasil você tem uma empresa, e é uma empresa que tem uma certa solidez em termos de anos de trabalho, em termos, apesar da lei não destacar assim minuciosamente quantos anos seriam ou qual o faturamento que teria, mas dentro dos processos de L1 costumamos a compor um organograma mostrando como é a empresa brasileira, e essa empresa a gente precisa demonstrar que ela pode sustentar um executivo brasileiro dentro de uma empresa coligada nos Estados Unidos. Então, digamos que um empreendedor brasileiro queira colocar um negócio nos Estados Unidos, seja ele coligado, seja ele uma filial, seja ele uma subsidiária, ele pode transferir não só uma família de, de, de executivos, como também uma família de gerentes para cá, para poder tracionar o negócio nos Estados Unidos. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, que muita gente conhece, muita gente que está nos ouvindo, Vladimir, é descendente de italiano, descendente de português. Às vezes a gente pode estender isso para chileno e vários outros países que têm acordos com os Estados Unidos. É o visto E2. O visto E2, ele é um visto, de certa forma, parecido com o L1, porém, o executivo não precisa ter nenhum negócio na Itália, nem em Portugal, não. Ele, na verdade, ele precisa fazer um investimento nos Estados Unidos para obter uma empresa nos Estados Unidos ou então construir uma empresa norte-americana. Ele pode já comprar uma solução mais ou menos pronta, no caso de uma franquia, como ele pode começar do, do zero, montando um negócio aqui. O investimento precisa ser substancial. Só que o substancial também ele não é disciplinado esse valor. Então, se a gente está falando de um food truck, quando a gente fala de US$ 100.000, é muito substancial. Mas se o empreendedor vem montar um supermercado, US$ 100.000, ele mal coloca as portas do supermercado e o office que precisa ter. Então, esse substancial precisa ser muito bem analisado. Acaba que os advogados dos Estados Unidos acabam dizendo que o investimento é entre 100 e US$ 150.000. Já o visto L1, não. O visto L1, ele, se o empreendedor já tiver uma empresa, por exemplo, no Brasil, ele pode postular a vinda dele para cá com algo que seja correlacionado ao que ele faz no Brasil. Por exemplo, eu tive aqui atendendo um cliente que é dono de um grupo chamado Grupo Moinho, lá do Sul, são 20 academias, mais ou menos, e ele teve comigo nos Estados Unidos e disse, professor, eu queria montar um negócio de academia nos Estados Unidos. Aí eu abri a minha janela e mostrei uma estrutura gigante para ele. Falei, tá vendo essa estrutura aí? Gigante. Ele falou, é um supermercado, né? Eu falei, não, é uma academia, funciona 24 horas, cobra US$ 10 por mês e investiu pelo menos US$ 7 milhões. Ele caiu, como assim? Eu falei, calma, calma. O que mais faz a sua academia? Ele falou, eu tenho uma bandeira da Chutebox, eu posso fazer vale tudo usando a marca Chutebox. Eu falei, é daí que a gente vai entrar. O nome desse empresário é Jean Diego. A gente postulou aqui um negócio extremamente simples, com 2 tatames, um saco de soco, alguns anilhas de musculação, um espaço bem reduzido, bem simples, com 4 funcionários apenas, e ele foi aprovado para montar um negócio dele aqui, já montou o negócio dele aqui, com investimento muito, muito inferior ao que um italiano, que um português faria, e veio para cá de uma maneira totalmente legal, com o work permit na mão, a esposa dele também podendo pedir o work permit, os filhos matriculados na escola, ele podendo pedir, fazer o drive license dele aqui e se estabilizar totalmente. Um outro exemplo também de vista, eu sei que eu já estou falando mais do que você está perguntando, mas 2 outros exemplos, eu falei 4, né? Então, o outro é o visto EB5, que é um visto de investidor mesmo, cuja função assim primordial é fazer com que a mão de obra nos Estados Unidos
seja extremamente bem movimentada, né? Esse é um visto bem mais caro, é um visto aí que a gente está falando de um investimento de 1.050.000 dólares, sendo 800 mil dólares se ele ocupar algumas áreas, que eu não quero entrar muito nos pormenores para não alongar demais. Então, é um investimento muito mais caro, mas que também existe. E o xodozinho do brasileiro, que é o EB2NW, né? NW significa National Interest Waiver, que é um visto de habilidades excepcionais sem a necessidade de um sponsor. Em geral, a maioria das pessoas que postulam o EB2NW, essas pessoas elas simplesmente preferem fazer um business plan de um negócio. Então, acaba que também é uma chance do empreendedor fazer um business plan para ocupar uma posição nos Estados Unidos sem a necessidade de ter alguém para dar um emprego para ele, né? Sem a necessidade do sponsor. E as regras do EB2 são muito claras. Você tem duas janelas, duas portas de entrada. A primeira porta chama Advanced Degree, onde é necessário apenas um diploma de nível superior, equivalente a um bacharelado, e mais 5 anos de atuação após essa formatura. E uma segunda porta, que são 6 critérios, mais outras evidências de habilidades excepcionais, que ele precisa cumprir no mínimo 3, sendo a primeira delas um diploma de nível superior. Mas agora eu não estou mais falando em bacharelado. Pode ser um tecnólogo, pode ser uma licenciatura ou um curso sequencial. O segundo critério é ter mais de 10 anos de atuação. Agora, eu não estou mais falando de 5 anos após a formatura. Estou dizendo 10 anos dentro de um código de ocupação que esteja vinculado ao empreendedor ou ao postulante ao EB2NW. O terceiro é ter uma habilitação específica da profissão. Isso aí se desdobra em pelo menos 2 caminhos, esse terceiro critério. O primeiro caminho é ele ter uma certificação da profissão dele. Por exemplo, se ele atua com finanças, ele pode ter um CPA 20, se ele for um bancário, por exemplo, ele pode ter um CEA, CPA 20, CPA 10, um curso da Ambid, da Andima, que pode qualificá-lo como uma certificação para o critério número 3. Ou ele pode ser um advogado, um médico, um engenheiro, que tem uma habilitação específica da profissão. Se ele tiver essa habilitação nos Estados Unidos, melhor ainda, porque aí não deixa dúvida para o analista que ele pode atuar com a profissão dele aqui. O quarto critério seria um ganho acima da média. A ProExpand Brasil trabalha com 30% acima da média, e essa média é muito fácil. A gente entra no Google mesmo e pergunta quanto ganha em média um trabalhador na área tal. E aí pede uma comparação com Glassdoor, com Cato, com salários.com, apura essa média. Ele batendo isso, ele prova através do imposto de renda pessoal dele. O quinto são os achievements, como é que a gente fala? As conquistas profissionais que ele obteve ao longo da sua carreira. Essas conquistas, em geral, a gente pede 4 ou 5 cartas de referência, contando a história dele, o que ele fez em prol da profissão dele. E o sexto são associações vinculadas à profissão dele. Não só o conselho regional, que tem a ver com a profissão dele, como no meu é o CRA, né? O advogado é a OAB, né? O engenheiro é o CREA, e assim por diante. Ele pode também se associar a outras associações norte-americanas para fortalecer esse critério. Ele batendo 3 apenas desses 6 que eu falei, somados também ao que ele pode apresentar como artigos, se ele já saiu em alguma revista, se ele já deu uma entrevista, enfim, é um conjunto de quais são os cursos que ele fez ao longo da carreira dele, tudo isso soma e dá o perfil de julgamento para o analista e ele pode ser aprovado para um visto B2NW sem sair do Brasil. Ele não precisa nem vir aqui fazer isso. Ele pode fazer tudo pelo Brasil, inclusive a entrevista no Rio de Janeiro, e já vir para cá com, eu vou botar uma aspas no que eu vou falar agora, com green card na mão. Porque, na verdade, você não vem com green card na mão, você vem com visto de entrada de residente permanente. Em coisa de mais ou menos 7 dias, o Social Security já chega na casa da pessoa, em torno de 50 dias o green card chega para ele e aí ele está podendo fazer tudo depois do green card. Ele pode trabalhar, pode
ter uma vida totalmente quase igual de cidadão americano, digamos, de residente permanente. Desculpa eu ter me alongado na Não, resposta, pelo mas contrário, eu acho que você trouxe um esclarecimento fantástico, porque para as pessoas um pouco mais leigas, elas acham que é um bicho de sete cabeças conseguir. Espera só um pouquinho que entrou uma ligação aqui indevida e atrapalhou aqui a minha transmissão. E às vezes acha-se que é um bicho de sete cabeças conseguir esse acesso aos Estados Unidos, né? Porque existe todo o folclore das, é, das limitações, o folclore do refinamento para se conseguir até mesmo um visto para turismo, coisa do gênero, né? E é agora, verdade. com a sua explanação, eu percebo que, partindo de 1.050.000 dólares, mas chegando a algo interessante, próximo aí de 100 mil dólares, ou até um pouco menos, como é o caso do rapaz aí da academia, porque dois tatames, um saco de pancada e algumas anilhas de peso, né, não vai custar tão caro assim e se consegue Não mesmo. desenvolver alguma coisa que realmente chama atenção. Também chamando atenção para o aspecto de que o que eles querem é realmente alguém que possa agregar alguma coisa e não que vá Sim, é lá verdade. para tirar o que já existe do próprio cidadão americano, não é isso? É isso aí. Inclusive, o PRONG, existem três fatores de análise, né, muito importantes dentro, por exemplo, do EB2NW, que tem a ver com o National Interest Waiver, com a renúncia de interesse nacional. Renúncia do quê? Quando se fala waiver, é uma renúncia, mas é uma renúncia de quê? Da carta de emprego. Ou seja, ele é um cara tão bom, tão experiente, que interessa aos Estados Unidos, mesmo que ele venha sem nenhum sponsor. É aí que está. E os critérios de julgamento não passam apenas pela elegibilidade que eu falei agora há pouco, aquelas duas portas que eu falei, mas também pela análise dos três prongs do National Interest Waiver. O primeiro deles é mérito substancial e importância nacional. É o quê? A gente precisa estar alinhado o que ele vai fazer com as políticas que os Estados Unidos desejam. E a gente consulta o budget da Casa Branca, a gente consulta os agreements dos Estados Unidos com outros países, a gente consulta os memorandos presidenciais, a política dos Estados Unidos e também o que o investimento de quem está postulando vai agregar não somente à economia americana, como, por exemplo, empregabilidade direta, indireta, recolhimento de impostos, qual é, a partir da existência do que ele está propondo, o que ele vai movimentar na supply chain dele, na cadeia de suprimentos, a montante, a jusante, aqui a gente fala inbound, outbound, né? No meu, no meu no meu mestrado de agronegócio na UNB, a gente fala antes da porteira e depois da porteira, né? Antes da porteira são os suppliers, né? São os fornecedores, depois da porteira, o canal de distribuição. A gente vê também o que ele pode agregar em termos de transmissão de conhecimento, se ele vai ajudar alguma área de depressão econômica nos Estados Unidos que pode ser alavancada a partir do investimento dele. A gente analisa vários fatores, um conjunto de vários fatores para bater o mérito substancial e a importância nacional. Em seguida, o PROG número 2, ele quer saber se quem está postulando tem realmente um background bom para poder empreender o que ele está prometendo. E aí sim vai ser uma análise sobre o postulante. O que ele fez, quanto tempo ele passou em cada organização, quais são as cartas que ele está apresentando, se ele tem investimento próprio, é, ou se ele vai usar investidores, enfim, tem um conjunto também muito grande de análise dentro do segundo prong. E o terceiro é que se no balance convém aos Estados Unidos abrir mão de uma oferta de emprego. E eles analisam também alguns critérios, dentre os quais um deles é se ele vai roubar a vaga de um trabalhador americano. Às vezes, ó, só o fato dele, por exemplo, postular um business plan significa que ele pretende empreender um negócio aqui nos Estados Unidos
E ele não vai só não roubar uma vaga de trabalhador americano, mas ele é capaz de dar uma vaga para trabalhador americano. O segundo, um outro ponto que eles analisam aí, é se a gente consegue encontrar um trabalhador desse em cada esquina. Assim, é muito fácil ter uma pessoa como essa ou não. Porque, às vezes, a combinação de conhecimento de um postulante é tão exclusiva, tão única, que ele não vai competir com um trabalhador americano nenhum. Ele não vai competir, entende? E uma terceira hipótese também que eu vou colocar agora seria que se o caso dele é urgente. Ora, pensa comigo, Vladimir, se a gente extraiu do budget da Casa Branca de 2026 alguma rubrica que combine com o que ele está postulando, é óbvio que é urgente, porque 2026 é o ano que vem, até o processo dele ser julgado, já vai estar no ano que vem. Então, assim, tem que ter muita técnica para fazer essa combinação toda. Sem E vale dúvida. muito a pena. Mas Agora, vale muito a pena. dentro disso, Evandro, quais são as áreas onde as probabilidades são maiores? A área da indústria, do comércio ou da prestação de serviços? Vladimir, todas elas são muito necessárias aqui nos Estados Unidos. É interessante se o nosso ouvinte pudesse acessar na internet um site chamado ONET, onetonline.org. Todo mundo, professor, eu não achei. É .org, não é .com, não é .org. Então, ONET online, tudo junto, onetonline.org. Aí você vai ver que à direita, um pouquinho mais acima, tem um retângulo onde você coloca lá qualquer profissão, digamos, engenheiro, médico, advogado e tal. E ali, na hora que você encontra o seu código de ocupação, você faz uma análise rápida, um pouco mais abaixo vai dar a carência de profissionais que os Estados Unidos têm até o ano de 2033. Então você vai ver que áreas como saúde, por exemplo, uau, uma baita área que os Estados Unidos precisam para quase todas as profissões de saúde. Não só médicos, mas enfermeiras, enfermagem aqui é uma área muito promissora, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, massagistas, educadores físicos, se a gente entender isso também na área de saúde, e principalmente uma que é, para mim, a recordista, eu nunca encontrei um número de vagas tão exponencial como um chamado Home Health Aides, que seria mais ou menos o cuidadores de saúde da família. Esse tem mais ou menos uma absorção de mais de 700 mil posições a cada ano. É o recorde dos recordes, assim. Agora, a gente tem também a área que a gente chama de STEM, né, que é Scientists, que são cientistas, T de Technologist, são todos da área de TI, por exemplo, E de Engineering, que são os engenheiros, todos eles, e M de Math, os matemáticos. Então, os STEM também é uma área muito rica de absorção dentro dos Estados Unidos. E todos que trabalham em indústria também, porque indústria tem cursos muito excelentes. Eu também vim da indústria, meu primeiro emprego era dentro de indústria. Então, todo mundo faz Kaizen, o Six Sigma e tantas outras capacitações que também são muito bem vistas aqui nos Estados Unidos, né? Advogado, por exemplo, tudo bem, o advogado não vai poder exercer direito nos Estados Unidos, porque ele não tem vou botar aspas também, a OAB daqui, que se chama BAR, BAR. Então, ele não pode chegar e postular para ser um advogado sem ter o BAR. Porém, ele pode ser paralegal, desde que faça um curso de paralegal. Ele pode, por exemplo, se ele dominar a área de direito internacional, seja ela pública ou privada, ele pode também constituir, por exemplo, um escritório de negócios internacionais nos Estados Unidos, trazendo investimentos brasileiros aqui, como também levando investidores americanos para o Brasil. Ele pode fazer consultorias na área de exportação, importação, de joint ventures, de estabelecimento de subsidiária, contratos, gestores de contrato. O advogado é muito bom em contrato. Ele pode ser um gestor de contratos, ele pode também ser um gestor de
escritórios, ele fazer toda a parte de gestão de escritórios de advocacia, desde que ele não advogue, ele pode fazer a parte estratégica do escritório, processos, pessoas, financeiras, suprimentos, desde que ele não advogue. Para ele advogar, ele precisa do bar, né? Ele pode, já aprovamos uma advogada que era perita em mediação, arbitragem e conciliação, né? Então, ela pode exercer essa profissão não como advogada, mas como conciliadora, árbitra e mediadora, porque aqui não precisa ser necessariamente advogado para ter esse tipo de profissão. Então, assim, e para engenheiro também, a gente tem várias alternativas. O engenheiro ele pode ser um gestor de projetos, já que ele está acostumado a fazer exatamente toda a parte de projetos. Ah, o arquiteto também, um gestor de projetos, combina super bem, né? Ele normalmente domina o BIM ou outras ferramentas, como CIBOC, né? É, processos mesmo dentro de sistemas e tal, e a gente consegue sempre algo relacionado à profissão dele, aquilo que ele tem de mais nítido do que ele fazia no Brasil. A gente consegue trazer para cá, escolhendo corretamente. Aí, normalmente, é um advogado com bar que faz a escolha do código de ocupação, é um advogado com bar que faz todo o, todo o direcionamento dessa estratégia, né? E e ele tem muita chance de ser um EB2NW. Que maravilha. Agora, Evandro, fugindo um pouquinho de toda essas facilidades e esses direcionamentos que você colocou, uma pergunta aqui que já surgiu para mim aqui foi o seguinte: como é que fica tudo isso com essa política migratória do governo Trump? Isso teve Muito algum bom. impacto nesses processos imigratórios para empresários? Ó, em 2019, eu estava no primeiro governo do Trump, nos Estados Unidos, tá? Eu recebi meu work permit e meu advance parole, quer dizer, a minha permissão de trabalho, que é o I-765, e meu advance parole, que é, o I-131, que é a possibilidade de viajar, eu recebi em menos de 3 meses. Eu recebi em 89 dias. Então, quando a gente vê essa postura governamental, se você parar para analisar, não estou querendo defender o governo Trump, na verdade, eu sou completamente alheio a essas questões políticas, eu nem gosto muito, eu entendo muito bem da área econômica, financeira, isso é que me apraz. Mas, se você observar, o Trump ele fez um primeiro movimento de, de colocar para fora os imigrantes que estavam com processos judiciais. Esse foi o primeiro movimento. O segundo movimento é colocar para fora os imigrantes que estão indocumentados. Mas se você analisar o imigrante que veio com os documentos, veio corretamente, seja por visto de estudante, seja pelo L1, seja por EB2, EB1, EB3, EB4, EB5. Pena que não vai dar tempo de eu falar sobre todos eles, né? Mas você não vê nenhum tipo de problema quando as pessoas estão documentadas. Em geral, eu não acompanho muito, eu nem tenho mídia social, eu só tenho LinkedIn, né? Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho nada. Então, e eu sou muito alheio a esses vídeos que todo mundo faz, criticando os Estados Unidos e tal, mas eu nunca vi alguém com documento que tivesse se arrependido de ter vindo, né? Em geral, as pessoas voltam porque estão indocumentadas, eu também não queria, faz aquela história da raposa e as uvas, né? Eu também não queria mesmo e tal. E aí, mas assim, é difícil alguém com os documentos, vivendo nos Estados Unidos, querer sair, principalmente por causa das crianças. Porque as crianças não querem ir de jeito nenhum. Entendeu? As crianças que vêm para os Estados Unidos, elas não querem mais ir embora para o Brasil. E acaba também os pais querendo melhor para os filhos em termos de segurança, né? Porque aqui é assim, aqui a escola pública é sensacional e é custo zero. A elementary, a middle school, a high school, ele estuda até o final da high school sem pagar nada. E aqui o xerife fica na porta da escola. Então, se existe uma briga dentro da escola, o coach normalmente fala stop. O coach não pode interferir e botar a mão em criança.
Ele fala stop. Se não parar, ele chama o xerife algema as crianças e bota e leva presos. Então aqui a lei funciona. Aqui a lei funciona. E isso dá também uma certa. é, Olha, eu me lembro que eu estudei em escola pública a vida inteira aí no Brasil. Todo dia tinha porrada na saída e às vezes era comigo, eu nem sabia, era contigo comigo. Eu cresci nesse ambiente, entendeu? Escola pública, aquela tumulto todo. Aqui é bem diferente. Se existe uma briga, existe, mas se há uma briga fora e alguém coloca filma e coloca no WhatsApp, por exemplo, os pais da criança que brigou são chamados imediatamente pelo xerife dentro da escola. E aí a disciplina come solta. Então, essa disciplina acaba gerando uma certa tranquilidade para aqueles alunos que estudam. Não ficam com medo de ir para a escola, nada disso, entende, Vladimir? Essa é a diferença. E mesmo hoje, na atual gestão Trump, o risco, a insegurança de repente, investir num negócio nos Estados Unidos e naufragar por conta de política é praticamente inexistente. Aqui tem segurança jurídica muito boa principalmente para investidores, né? Que a gente tem alguns estados norte-americanos que são assim excepcionais, que a gente pode também falar sobre isso, que é o caso de Delaware, do Wyoming, do estado de Nevada, são estados que trazem uma proteção muito grande. E para você ter uma ideia, aquele site que eu recomendei, né, o onetonline.org, que ele traz ali as carências, aquilo é uma política de Estado, não é política de governo. Os Estados Unidos vão precisar de imigrantes e muitos. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos não fazem bebê suficiente para ocupar a economia norte-americana. Quem faz bebê é o mundo árabe, é o indiano, é o chinês. Eles fazem muitos bebês, mas o americano não faz. Quem que vai ocupar 30% da economia mundial se não forem os imigrantes? E todos acham que o imigrante vai trabalhar só em serviços de menos nobres, vamos dizer assim. Para mim, todo o serviço é nobre, mas não, aqui tem espaço para gestores, para diretores, CEOs de companhia brasileira aqui. Então, aqui tem uma oferta muito grande de trabalho, justamente por conta da carência de pessoas. Então, não há. Agora, a gente está vivenciando um momento de tensão, um momento de tensão que é uma política de governo, mas a política de Estado continua extremamente favorável ao imigrante. Que maravilha. Agora, voltando aos vistos, você falou do visto L1 e me surgiu uma questão aqui. É, eu, por exemplo, eu tenho uma empresa aqui no Brasil. Esta empresa, ela tem que estar ativa para poder solicitar esse visto L1, ou pode ser aquela empresa que eu abri há 5 anos, mas está lá meio que parada, meio que andando? Como é que funciona isso? Olha, a regra é que o executivo a ser transferido tenha trabalhado pelo menos um ano nos últimos 3 anos de empresa. E é óbvio, uma empresa fechada, ela não vai mostrar tanta potência junto às autoridades que vão analisar, né? Apesar de não ter nada assim, a empresa precisa realmente estar ativa, né? Para poder fazer essa solicitação, para poder fazer o L1. Além de ativa, precisa ter trabalhado pelo menos um ano nos últimos 3 anos. Ok. E aí, então, essa empresa ela seria a matriz aqui no Brasil Isso. e teria uma espécie de filial aí nos Estados Unidos. Ou filial, ou subsidiária, ou apenas uma empresa coligada. Pode ser uma empresa que esteja coligada a ela, com independência total, aí não precisa. A empresa é norte-americana e aberta aqui nos Estados Unidos, então ela pode fazer. A gente faz essa ligação entre a matriz e a filial. Maravilha. Agora, eu sei que você já falou, mas como é um assunto que não é tão tratado de forma esmiuçada, assim como nós estamos fazendo hoje, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais o que é que caracteriza um bom plano de negócios. Muito bom, muito bom, muito bom. Antes de falar do plano, eu esqueci de falar um detalhe importante sobre a questão do Trump.
Se hoje está tenso, é a melhor hora de entrar, é a melhor hora de postular. Por quê? Como isso não é da noite para o dia, isso demora um certo tempo, a gente vai pegar uma vibe boa mais adiante. Essa coisa da vibe ruim, momentânea, não é. Isso é momentâneo. Daqui a pouco a vibe boa, a onda boa vai chegar. Então, quanto antes a gente faz, melhor, porque mais adiante é que vai ser julgado. Aí a gente vai estar na Aliás, maré boa. deixa eu te cortar e fazer uma pergunta que pode ser até uma pergunta imbecil. Qual é Então, o risco do estrangeiro, nesse momento de tensão, ser convocado para ir para a guerra? não, isso aí eu não sei te responder juridicamente, porque eu não sou advogado constituído aqui nos Estados Unidos, com bar, mas, assim, quem é residente permanente, em geral, a convocação, que até onde eu sei, ela é feita para quem é cidadão americano. E existe uma diferença entre o portador de green card e o cidadão americano. O portador de green card, ele precisa ter o porte do green card durante pelo menos 5 anos para que ele se submeta a provas para a cidadania, né? E assim, aqui nos Estados Unidos, você pode não acreditar, Vladimir, mas ninguém nem fala de guerra, porque é uma coisa. Os Estados Unidos sempre tiveram em guerra, sempre. E aqui o povo, ele confia completamente nas instituições norte-americanas para resolver essas coisas, né? Então, assim, eu não saberia te responder nos limites da lei, porque eu não sou advogado e nem sou advogado americano, nem no Brasil, nem aqui. A minha área é economia, finanças e gestão, mas eu te digo que seguramente esse não é o principal problema aqui, tá? E Maravilha, voltando ao mas de business qualquer plan. maneira, eu acho que esse esclarecimento foi muito importante. O green card não significa ser cidadão, é Não, apenas um, um visto mais alargado em termos de permanência, que não necessariamente corresponde à cidadania americana. exatamente isso, tá? E Muito voltando à bom. sua pergunta, os elementos fundamentais de um business plan. Aqui é muito importante que um empresário que queira internacionalizar sua empresa, que ele passe por um business plan muito bem feito, sabe? O business plan em geral aqui também é igual ao do Brasil. Ele tem aqueles 5 troncos básicos, que é o sumário executivo, onde vai se tratar sobre as licenças, sobre o escopo do negócio. As primeiras impressões sobre o negócio é feita no sumário executivo, né? Ele também tem que ter um plano operacional, como que ele vai implementar isso aqui. Ele precisa ter uma análise estratégica muito bem feita, com ferramentas legais, como a análise SWOT, né, que muita gente conhece, né, os strengths, weaknesses, opportunities, threats, forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Pode também fazer matriz BCG em alguns casos, enfim, precisa dar um overview sobre a análise estratégica do negócio, principalmente coligando isso com o local onde ele pretende abrir o negócio. Ele Ah, precisa de um plano de, pelo menos um mínimo de plano de marketing para ele já colocar algum budget dentro desse esforço de marketing e o plano financeiro, né, que é o coração onde a gente mostra tudo, break-even, quais as possibilidades de revenue, né, da receita, das expenses, das despesas, qual é o profit esperado, qual é o lucro esperado do negócio, qual é o valuation depois de um determinado prazo. Então, essas respostas precisam ser muito bem feitas, porque isso é o dinheiro do empreendedor que está em questão. Não pode ser desculpa falar isso, não pode ser um trabalho de TCC, sabe, Vladimir? Tem que ser muito mais do que isso. Você tem que se colocar no lugar do investidor, saber que ele está pagando X mil dólares por esse plano de negócio e ele precisa dar as respostas que ele precisa para que ele tenha a certeza de entrar e internacionalizar o mercado norte-americano. e é aí que entra a ProSpan de Brasil. É aí que entra a nossa maior expertise, que é exatamente o business plan. Não só isso, mas, por exemplo, quando a gente fala de um visto L1, ele é composto do business plan. Se a gente começa fazendo o business plan e depois fecha um L1 com o cliente, a gente retira o valor do business plan
do valor do contrato do L1, porque ele é parte integrante daquele valor, né? A mesma coisa a gente faz com EB2NW e com outros vistos que tem por aí. Então, a gente faz análise mercadológica, pesquisas de mercado. Nós temos um acervo muito interessante em cima de pesquisas mercadológicas, principalmente quando se trata de entender quem é, né, o público onde ele vai lidar e qual é a perspectiva de faturamento e de despesas daquela localidade. A gente faz isso muito bem, modéstia à parte. E qual é hoje a taxa de sucesso desses planejamentos com vocês? Olha, planejamento, a gente basicamente coloca alguns cenários, né? Um cenário mais pessimista, mais otimista e um cenário mediano, mais realista. Então, o empreendedor ele precisa tomar a decisão em cima desses cenários. A gente pode mostrar, por exemplo, uma combinação de forças com oportunidades, onde dá um cenário mais prospectivo, mais, puxa, mais assim, opa, é muito bom. A gente tem que mostrar também o outro lado da moeda, um cenário que vai combinar as fraquezas com as ameaças, que ele precisa de um cenário de sobrevivência, apenas de sobrevivência, e um cenário mediano, que a gente chama é um cenário que não é tão prospectivo e nem é de sobrevivência, é um cenário otimizante, que seria uma combinação, digamos, de oportunidade com fraqueza e de forças com ameaça. É o meio termo ali que a gente dá esse cenário também. Então, em cima disso, a gente também não pode prever o futuro, mas a gente pode estabelecer cenários que, caso o futuro chegue, o empreendedor tenha mais sucesso. E é óbvio que cada caso é um caso, cada direcionamento ele é bastante específico, mas levando-se em conta a realidade brasileira em termos de resultados aqui, se o empresário, o empreendedor quer partir para essa internacionalização, esse investimento dele, ele gira em termos de percentual daquilo que ele tem de movimento aqui? Você tem uma ideia ou isso é muito variável? Isso eu posso te responder, eu vou te responder de outra forma e depois eu volto para isso aí. Eu vou te responder em termos de imigração, porque isso aí a gente consegue encontrar estatisticamente nos sites da USCIS, né, que é United States and Citizenship and Immigration Service, que é a imigração. Nos sites da USCIS, a gente vê que existem profissões que têm mais sucesso do que outras, né? E também países que têm mais aprovação do que outros. Infelizmente, o Brasil não está dentre esses países com maior taxa de aprovação, por conta de uma série de fatores que eu teria que me alongar um pouquinho para conversar sobre isso. Mas já houve muita esperteza brasileira dentro desses números e tal, e que acabou prejudicando todo mundo em termos de resultado de aprovação. Mas existem algumas profissões muito boas de serem aprovadas, né? Por exemplo, financial manager, pessoal da área financeira, tem uma chance muito boa. Human resources, né? Recursos humanos também. Pessoal da área de STEM, né? Principalmente pessoal da área de tecnologia da informação, cientistas, tem uma muito boa chance de aprovação. Matemáticos, engenheiros também têm uma chance excepcional de aprovação. Então, existem outras profissões que seguem ali, mais ou menos, na média, das aprovações em geral. E da mesma forma que existe essa estatística para a imigração, o que eu posso te dizer é o seguinte: nunca nós fizemos um business plan para qualquer cliente nosso de imigração que o empreendedor tivesse se arrependido ou tivesse dito, eu não consegui implantar isso aqui. Eu só vi, na verdade, uma pessoa até hoje que não era nosso cliente, que recebeu o green card e devolveu. Uma, que era, que era de uma cidade de Minas Gerais, próxima ao Rio de Janeiro, uma cidade pequena, e ele ficou com saudade da cidade dele, não se habituou aqui. Isso acontece, mas é um caso isolado. Em geral, as pessoas que compram um business plan, elas empreendem o business plan
E aqui, tudo que você faz bem feito, Vladimir, floresce. É impressionante a rapidez com que isso floresce, principalmente porque os impostos aqui são extremamente interessantes, né? Muito mais do que no Brasil. Se você quiser, a gente pode falar sobre isso também. Então, sobra mais dinheiro na mão do empreendedor do que um investimento brasileiro, onde você praticamente trabalha para pagar o governo, né? O sócio que não faz muita coisa por você, mas você Nada. tem ali Não que. faz nada, né? Ele não É, faz nada. Ele só, aliás, ele é o primeiro, ele é o único sócio que não investe nada e é o primeiro que tira, é. E ele né? ganha ali no lucro presumido em cima do faturamento, né? Putz, em cima do faturamento. Aqui não Não, existe lucro presumido nos Estados Unidos. Tudo é lucro real. Tudo é tributado depois da apuração do profit, né? Do lucro. É que se faz a tributação. E a tributação é pessoal, não é uma tributação empresarial. Aí, assim, mais ou menos, existem vários estados que não têm imposto estadual. Flórida é um deles. Delaware é outro. Wyoming é outro, Nevada é outro, e tantos outros que não têm imposto estadual. Aí você fala, mas eu vou nos Estados Unidos, eu compro alguma coisa aí na Flórida, aí, eu fui visitar o Mickey e tal, comprei alguma coisa, custou US$ 100. E eu paguei 106,50. Teve 6,50 de imposto, né? Sim, mas quem pagou foi o turista, não foi o empreendedor. O empreendedor só recolheu os 6,50 a mais e devolveu para o governo. Na folha dele não houve o acréscimo de imposto para ele compor o preço final dele, né? correto. Aí, aí você tem imposto sobre serviço. Sabe quanto é que é o ISS nos Estados Unidos, Vladimir? Zero. Não existe imposto sobre serviço. Aí você, então que horas que o governo ganha? Na apuração do imposto de renda pessoal do empreendedor. É no momento em que ele pega, faz a apuração do lucro empresarial e ele vai fazer a distribuição desse lucro para ele. Aí depende também do percentual, vai depender da forma, se é uma LLC, se é uma S Corp, se é uma C Corp. Aí tem várias modalidades, assim como no Brasil, e cada uma tem um sistema diferente de cálculo de tributação. Porém, o interessante é que antes de você pagar, existem vários, várias elisões fiscais autorizadas pelo governo. Por exemplo, 2023, eu ia pagar uma determinada quantia de imposto e fico sabendo no mês de dezembro que o governo estava incentivando as indústrias de carros mais pesados, híbridas, né? Ou que não fosse somente de matrizes de petróleo. Então, naquele ano, carros acima de 6.000 pounds de peso, poderia, você poderia deduzir o valor da depreciação integral, 100% do valor do veículo acima de 6.000 pounds, no próprio ano da compra. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Eu acabei comprando dois baita carros aí naquele ano, para ao invés de eu ficar devendo ao governo, eu fiquei devendo a mim mesmo comprando os carros, entende? E eu, ao invés de eu pagar imposto, eu recebi de volta os impostos que eu já vinha pagando ao longo do ano, né? A Val mesmo teve a oportunidade de conhecer um desses carros da empresa, que era uma Hammer elétrica. Eu comprei essa Hammer, não foi para luxo, eu comprei para não pagar um imposto. E olha, eu só dei uma entrada nela, mas eu deduzi o valor dela integral como despesa no ano de 2023. Acabou que diminuiu meu lucro com isso. Diminuindo meu lucro, diminuiu o meu imposto. No ano de 2024, eu comprei uma casa para investimento, não era uma casa própria, mas uma casa para investimento, e eu, 2024, eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer esse ano? Eu não vou mais comprar carro, já estou cheio de carro. Aí, não, você pode deduzir o valor da depreciação da sua casa dentro do imposto. Aí eu recebi imposto novamente, ou seja, o dinheiro é colocado na circulação da economia americana. Por quê? Porque o governo sabe que o dinheiro na mão da indústria, do serviço, do comércio é muito melhor, porque ele traz o famoso indexador keynesiano, né, da política lá da Inglaterra, de John Maynard Keynes. É mais ou menos assim: o governo contrata uma empreiteira, a empreiteira contrata o operário com salário vai no açougue, compra a carne, o açougueiro vai na produtor rural, compra a arroba do boi,
e acaba que circula Sim, muito melhor, a circulando. economia flui muito mais do que se o dinheiro tivesse na mão do governo para depois se distribuir. Estados Unidos sabe disso. Estados Unidos sabe disso. Ele acaba arrecadando mais e arrecadando menos, porém fazendo muito mais com dinheiro do que se ele tivesse arrecadado mais. Aqui no Brasil nós temos algo parecido, que é a chamada renúncia fiscal. Só que a Sim, renúncia fiscal aqui no Brasil, por incrível que pareça, ela deixa de ser um instrumento de caráter social para ser um instrumento de auxílio do clube do Bolinha, dos amigos. Né? Então, o que a gente acaba vendo é que, quando surge a renúncia fiscal, aquele que deixa de pagar impõe ao outro pagador que não tem a mesma sorte de pagar por ele, porque, afinal de contas, não existe almoço grátis. Né? é verdade. E nessa É última verdade. reforma tributária que nós tivemos aqui, eu fui voz vencida, mas eu acho que o Brasil não precisava passar pela reforma tributária nesse momento. Ele necessita urgentemente de uma reforma administrativa, né? Porque se não fechar um pouquinho a boca desse leão, né, É, não existe arrecadação que sustente a voracidade dos gastos públicos. Né? muito bom. E a gente percebe que aí é diferente, né? Porque realmente é isso. A pessoa com dinheiro na mão, ela faz circular a economia, ela aquece a economia. E o aquecimento da economia ganha todo mundo, ao invés de ficar restrito na mão de poucas pessoas, enquanto outras lutam pela sobrevivência. Né? É verdade. Aqui, qualquer empresa, quando compra móveis, equipamentos, computadores, essas coisas assim que vão compor o ativo da empresa, ou vai abrir um negócio novo, uma loja nova, precisa fazer, gastar com reforma, tudo é deduzido do imposto de renda. Que Então, é o maravilha. dinheiro aplicado na economia. Agora, retomando aqui o nosso assunto, Evandro, me perguntaram aqui o seguinte: eu vou fazer um investimento nos Estados Unidos, eu vou conseguir o meu visto L1 ou um outro visto qualquer, e eu vou precisar passar um tempo lá nos Estados Unidos. Como é que ficam meus filhos? Como é que fica a minha esposa? Ela também vai ter esse visto? Sim, todos esses vícios que eu mencionei, eles são para esposa e filhos até 21 anos de idade. Então, quando você faz um pleito, você está fazendo o pleito para a família inteira, né? Então, vem todo mundo e todo mundo vive nos Estados Unidos. E o empresário que é brasileiro e que precisa também continuar indo ao Brasil, não tem problema nenhum. Ele pode, estando aqui com visto L1, com a empresa dele aqui, ele também pode retornar ao Brasil para poder verificar o negócio dele, ir e voltar, ir e voltar. Agora, é sempre importante, Vladimir, que ele passe pelo menos a metade do tempo, né? Na verdade, para ser mais exato, 183 dias nos Estados Unidos, seja corridos ou seja alternados, porque isso vai fazer um pouquinho de diferença se ele quiser virar cidadão americano, tá? Ótimo, ótimo. É muito interessante. Agora, eu fui para os Estados Unidos, levei a esposa, levei os filhos. Você já disse que eles têm direito de estudar nas escolas públicas, que são escolas boas. E como é que fica o acesso à saúde? À saúde Muito boa pública. pergunta. Muito boa pergunta. Todo mundo fala fica assustado com os Estados Unidos em relação à saúde, né? E eu vou te dizer que isso também é um mito. Mas primeiro eu vou te contar algumas experiências primeiro contra o que eu vou falar. Eu vou fazer uma antítese do que eu vou defender. Conheci algumas pessoas que vieram para cá com o seguro, né? O seguro brasileiro de viagem e tal, e acabaram por uma razão de enfermidade, acabou tendo o filho uma noite dentro da UTI, tá? E o seguro era baixinho. E uma noite de UTI custa US$ 10.000, aproximadamente, tá? US$ 10.000 por dia, por noite. Então o que que ele faz? Em geral, em primeiro lugar, daqui a pouco eu vou fazer o contrário do que eu estou falando agora, tá? Mas eu quero que você escute essa história bem rapidinho. Então, essa pessoa arrumou uma conta de US$ 10.000 e ele
Então, no dia que o filho está machucado, ninguém vai perguntar se ele tem dinheiro, onde ele mora, nada. Simplesmente vai dar o melhor atendimento do mundo, como se fosse o cliente mais bom pagador dessa face da terra. Depois que a pessoa sai, ele pode se esconder lá nos bunkers de não sei aonde, que a conta vai chegar para ele pagar. Aí ele precisa ligar e falar: eu não tenho dinheiro para pagar. E a pessoa vai perguntar: quanto você tem? Quanto que você pode pagar? Ah, eu posso pagar US$ 200 por mês. Ok. Ele vai pagando esses US$ 200. Muitas vezes, os Estados Unidos colocam a dívida dele, esses hospitais colocam a dívida deles para serem compradas por empresas que vão pagar o imposto de renda. Por quê? Quando você compra uma dívida dessa de saúde de uma pessoa que precisa, essa dívida, em geral, ela abate 100% do valor dela no imposto a pagar. Então, ao invés do empreendedor pagar ao governo, ele pode abater aquele valor. Então, isso acontece várias vezes aqui. Mas, em geral, também, muitos residentes pagam aquela conta que estão realmente devendo, que foram muito bem atendidos. Por outro lado, quando alguém já vem para cá com visto como L1, como EB2, como, enfim, ou como estudante também, ele vem e ele contrata um plano. Ele pode contratar um plano de saúde. Eu, por exemplo, eu pago em torno de US$ 890 para 3 pessoas. Porém, o meu plano, ele tem a ver um pouco com a faixa de salário que eu ganho, tá? Quando uma pessoa chega e ainda não declarou imposto de renda, em geral ela paga 100, cento e poucos dólares por um plano de saúde familiar. Aí ela vai declarando imposto de renda e, em algumas vezes, esse plano de saúde ele é reajustado de acordo com a renda da pessoa, tá? Outras vezes não, ela quer contratar um plano direto e sem depender de renda, sem depender de Obamacare, como eu estou dando esse exemplo. E aí eu vou dar o melhor plano que eu conheço, que é do meu sócio, ele paga para 3 pessoas também, ele paga em torno de US$ 1.600 com quarto privado e coisas do tipo. Quando a gente faz a conta de US$ 1.500, US$ 1.000 ou US$ 100, a gente multiplica por 5,60, sei lá quanto é que está o dólar hoje, a gente chega a um valor muito alto. A gente chega a um valor muito alto assim mesmo. Porém, quando você começa a faturar em dólar, a coisa muda, amigo. A coisa muda. Aqui, um dia de trabalho, você faz a compra de proteína da sua casa do mês inteiro. Uma família de, de 3 pessoas, você é capaz de comprar toda a proteína de casa com um dia apenas de trabalho. Porque os salários são muito altos, os salários são muito bons. Quem menos ganha no meu escritório ganha US$ 4.000, né? Eu tenho salário de US$ 4.000 a US$ 8.000. E US$ 4.000, se juntar a renda de quem trabalha comigo mais a renda do marido, é uma baita renda. Uma baita renda. Então, assim, dá para viver com dignidade. Na Flórida, uma família de 3 pessoas pode viver com dignidade com US$ 6.000. Ah, mas é muito caro quando eu multiplico por 6, vai ser mais de R$ 30.000. Ok, mas estando aqui com o negócio e trabalhando, qualquer salário é um bom salário. Então, isso muda completamente quando a pessoa começa a ter renda nos Estados Unidos. Que Entende, Roger? maravilha. Agora, mudando um pouquinho, é, por incrível que pareça, nós já estamos a 1 hora e 22 minutos conversando. Não acredito. Não acredito. O tempo voa e muitas questões surgem, né? É, se eu quero me divertir, o paraíso da diversão, em termos de lazer, é Orlando, né? Se eu quero fazer uma diversão mais adulta, eu penso em Las Vegas. Se eu quero ir para o paraíso das compras, eu penso em Miami. Se eu quero ir para o paraíso financeiro, eu penso em Nova York. Mas me surge aqui o nome de um estado que aqui para nós brasileiros não tem grande repercussão, Delaware. Muito Como bom. que é a questão da holding familiar e empresarial em Delaware? Vladimir, você é um cara que passa a bola muito bem. Se você fosse jogador de futebol, eu diria que você é o volante do time que pega e passa a bola perfeitamente
quando quer puxar um assunto. Delaware é um estado norte-americano onde as proteções de blindagem de holding familiar e de holding empresarial, elas são significativas, tá? Significativas. Em primeiro lugar, é um estado onde existe um sigilo fiscal. Aí você, mas eu não preciso de sigilo fiscal porque eu não devo ninguém. É que nem eu também não devo ninguém. Mas a minha holding está em Delaware. Por quê? Não é por causa do sigilo fiscal. A minha holding fica em Delaware porque lá, o meu agente registrador, eu tenho aquelas vantagens todas tributárias de elisões fiscais legais. Elas, sabe, aquele estado, ele respira o ambiente empresarial. Então, a gente fica sabendo tudo primeiro lá, assim, impressionante como as informações de Delaware que chegam para nós são informações que parece que os Estados Unidos vão receber depois de um mês, porque lá tudo acontece primeiro, em Delaware. Então, é um estado que respira isso. Outra coisa que mais me motivou a fazer a minha holding em Delaware foi porque eu não estou mais tão novo assim, né? E eu já precisava cuidar da minha sucessão empresarial. Lá em Delaware, você pode deixar no agreement, lá no acordo, como se fosse um contrato social, você já pode deixar a sua sucessão preparada dentro do contrato social. Então tá lá. Uma das cláusulas que eu tenho, eu posso até puxar, que eu estou com ela aqui perto de nós, é uma das cláusulas que diz que na minha morte ou incapacidade, é, essa holding ela vai distribuir para tais pessoas nas seguintes proporções. E lá eu coloquei minha esposa e 3 filhos que eu tenho com 25% cada um. Ou seja, eles passam a assumir imediatamente a, a holding de Delaware, no caso de morte, que eu espero que seja depois do ano de 2100, tá bom? 2100, assim mesmo, eu queria um atestado de arrebatamento ao invés de atestado de morte. Não, Jesus veio e buscou o Evandro pelas mãos, levou ele, daria um atestado de arrebatamento, e eles então ficariam sendo automaticamente donos da holding e comandam uma cadeia de empresas que tem abaixo, né? Aqui a gente tem 5 empresas, no Brasil mais 4, e está tudo conectada com a holding de Delaware. E aí, o que me motivou isso? Foi exatamente o fato de que as regras são muito claras. Aqui é assim, se você é um investidor estrangeiro e não pretende ser um residente permanente nos Estados Unidos, eu te digo, nem vale muito a pena você constituir holding em Delaware, nem no Wyoming, nem em Nevada. Por quê? Porque a isenção dessa taxa, do patrimônio que os filhos estão assumindo, é de apenas US$ 60.000. US$ 60.000 não dá para nada. Agora, a isenção de taxa dentro de uma holding, cujo cabeça da holding é um residente permanente, é de 13.610.000 dólares. Multiplica isso por 5 pontos, sei lá quanto, 5,6. Você vai ver que é um valor de patrimônio expressivo. Uma E pequena fortuna. você não paga absolutamente nada. E outra, os filhos não precisam ser residentes permanentes. Basta o, o principal ser, o cabeça ser um residente permanente, e ele faz a passagem para os filhos sem pagar nada até o limite de 13.610. Se ele vai deixar um patrimônio de 20 milhões de dólares, por exemplo, 13.610, ele não vai pagar nada para fazer essa transferência. E vai pagar somente sobre a diferença de 6 milhões e pouco. E essa alíquota ela pode sair de 18% até 40% sobre o excedente. Que Então, assim, maravilha. mas mesmo assim, 13.610, convenhamos, é um patrimônio razoável para se começar, É, né? é algo a se pensar. É até encorajador. É até Eu encorajador. Agora, eu mostrei isso aí lá Evandro, na Abrace. Evandro, eu estou com o meu grilo falante aqui, chamado Nicolas, me apertando aqui com relação ao horário, mas tem muita Tá bom. coisa que eu quero discutir com você aí. Discutir não, né? Eu quero Uhum, beber dessa fonte, né? tá É, bom. é, com relação à holding, né?
Hoje, aqui no Brasil, existe muita notícia, a todo instante nas redes sociais, tem propaganda falando de holding familiar, blindagem, etc. e tal, mas existe uma diferença entre holding empresarial e holding familiar. Você poderia dar uma rápida pincelada nessa diferença? Sim, com prazer. Antes disso, só para falar das questões de holding familiar no Brasil, né? O que que acontece? É, Primeiramente, qual é a grande vantagem de você ter uma holding empresarial ou familiar no Brasil? Vamos dizer que seja uma holding familiar. Você pode agregar um patrimônio pelo valor de mercado dentro da holding, como capital social da holding. Por exemplo, você teve um apartamento que você comprou na época por US$ 100.000, ou R$ 100.000, e hoje ele vale R$ 500.000. Você pode agregar esse patrimônio por 500 mil, sem pagar o ITBI. Sem pagar o ITBI. Começa a vantagem daí. Até porque se você fosse vender esse patrimônio que você comprou por 100, valor nominal, e o patrimônio custa 500, você pagaria o imposto sobre os 400 mil de ganho de capital, Também. correto? Nesse caso, você agrega o valor patrimonial pelo valor de mercado. E se você tiver que vender, você não vai vender tão acima daquele valor de mercado, então você vai pagar o mínimo de imposto. Então, para começar, é uma super vantagem. Segundo, você não, com uma holding familiar, você evita alguns, digamos, algum empregado que esteja com má intenção de entrar na justiça e comprometer o patrimônio da família. Terceiro, você pode criar seu filho e saber que você deu uma excelente educação para ele ou para sua filha, mas você não pode ter controle sobre com quem seus filhos vão casar. E pode ser que seu genro ou sua nora atrapalhe toda a vida patrimonial e que isso, quando você tem uma familiar, você já fica extremamente bem melhor do que antes. Só que o governo, eu fiquei sabendo que o Supremo já está querendo tributar a holding familiar a partir de janeiro do ano que vem. Eu não sei exatamente como é aí no Brasil, mas me disseram que é algo em torno assim: se você agregou um patrimônio onde você mora para a empresa, então a empresa precisa pagar aluguel para você, porque em cima do aluguel, aí o governo vai arrecadar. Bom, seja como for, o que que eu fiz? Eu tenho pouco patrimônio no Brasil, apesar de não ser mais residente fiscal no Brasil, e eu fiz uma ligação completa de holding do Brasil com a holding de Delaware. Como? Eu saí de cena, eu vendi minha cota pessoal das empresas que eu tenho no Brasil, vendi tudo para a empresa americana, que por sua vez está debaixo da holding de Delaware. Então eu não tenho mais o que emular com receita, com problemas de pagamento de nada. Agora existe sim uma diferença, né, da holding patrimonial da holding empresarial. Oh, desculpa, holding patrimonial familiar da holding empresarial. Em geral, esse movimento que eu fiz não foi exatamente, no meu caso, não foi exatamente uma holding familiar. O que eu pensei foi na holding empresarial, porque eu conectei as minhas empresas à estratégia de holding para obter vantagens tributárias, obter vantagens legais, obter vantagens de gestão em termos de autonomia, em termos de soberania. Então, eu fiz uma conexão empresarial. Agora, quem vier para cá com a estratégia de holding familiar, a familiar ela protege o patrimônio, ou seja, você agrega ao patrimônio da holding todo tipo de bens que tenham valores e esses valores eles ficam é, dentro da holding e a partir dali você faz a distribuição para a sua cadeia sucessória, para os seus filhos, netos. Aqui nos Estados Unidos você pode botar qualquer pessoa. Inclusive, qualquer pessoa mesmo, amigo, qualquer coisa, qualquer pessoa aqui é aceito como sucessor, diferentemente do Brasil, que é mais rígido. Então, quando você fala de holding familiar, você fala de holding de proteção e blindagem de patrimônio. Quando você fala de holding empresarial, você fala de proteção e blindagem e
para obtenção de vantagens econômicas, vantagens tributárias, todas legais. Entendeu? E eu, como brasileiro não residente nos Estados Unidos, eu posso abrir uma holding nos Estados Unidos? Você pode abrir uma holding nos Estados Unidos. Eu só não vejo muita vantagem, porque o limite dela sem imposto é só para você que não é residente permanente, é de US$ 60.000. Isso não vai te apetecer tanto, né? E aí é melhor você abrir em outros países, né? Existe aí os BVI, chamados BVI, que é British Virgin Island, existe Bahamas, existem outros ambientes de proteção onde você não pagaria esse imposto acima de US$ 60.000. Mas se você abre uma holding aqui com a pretensão de ser um residente permanente dos Estados Unidos, aí eu te digo que você fez um bom negócio. Você amplia isso para 13.610.000, valores de 2024, e, sabe, aí você fica muito mais bem blindado do que na hipótese de não ser o residente permanente. Eu posso utilizar, então, como uma questão estratégica, montar uma holding como não residente, e uma vez montada, eu tenho mais facilidade para conseguir um visto de residência, ou não? Não, não, não. Não guarda essa proporção. Depende muito do visto que você está pedindo, né? Se for o L1, por exemplo, ele vai olhar para o background da empresa brasileira e vai ver se você tem condições de conectar uma empresa aqui nos Estados Unidos. Se você estiver falando do EB2NW, ele vai olhar para o seu background profissional, não é nem da sua empresa. Ele vai querer saber quem é o Vladimir Viveiro, como que ele é, por que que ele é uma pessoa de habilidades excepcionais. Ele vai querer saber por que que você pode contribuir com a economia americana. Se você é um EB1, ele vai querer saber por que que o Vladimir é um profissional com habilidades extraordinárias, que é o melhor visto do topo da pirâmide, entre 187 vistos existentes, ele é o número um. Se você vem com, sabe, com EB3, vai depender sim do teu sponsor aqui. Por isso que a sua primeira pergunta foi, não tem como dissociar a estratégia imigratória de hold, de patrimonial, sem saber qual é o tipo de visto que vai estar conectado. Por isso que esse planejamento não pode ser um planejamento caótico, assim, de somente uma visão, ele precisa estar integrado, inclusive ao tempo de planejamento familiar que a família brasileira pretende entrar aqui nos Estados Unidos, porque existem vistos muito mais rápidos, que é o caso do L1, é o caso do O1, são vistos assim que você vem, é o caso do E2 também, mas tem os vistos mais demorados, que é aqueles que levam ao Green Card, que é o caso do EB1, do EB2, do EB3, tá? E esses são vistos mais lentos, porém eles conectam você ao Green Card. Esses primeiros não conectam ao Green Card, eles conectam você a uma residência autorizada, uma residência temporária autorizada e que tem limite de prazo. Por exemplo, o L1 você pode estender até 7 anos. Enquanto você está 7 anos aqui, você já pode correr e fazer um visto mais potente, como os EBs, EB1, EB2, EB3. Entende? Então, isso tudo tem que ser um planejamento muito bem integrado. Não pode ser solto. Mas eu posso começar, então, com um visto mais simples e depois ir fazendo o meu upgrade para um Pode. visto mais elaborado em busca do green card. Pode, depende do seu planejamento. Se você fala assim, não, eu vou esperar, eu quero só ir daqui a 2 anos e meio. Às vezes você nem precisa do mais simples. Se for 2 anos e meio, você daí do Brasil consegue, provavelmente, você pode ser que você consiga, tá muito bom o prazo para você obter um EB1 ou um EB2, né? Se você tem 3 anos e meio de tempo, você pode pedir um EB3. Mas se você e sua família querem vir logo, aí a gente precisa analisar com carinho o L1 e o O1. Precisamos ver em qual deles se encaixa, porque cada um tem seus critérios. E nesse caso, Evandro, o Evandro vai só preparar esse business plan ou ele vai me acompanhar também durante o desenvolvimento do meu negócio nos Estados Unidos? Muito bom você ter perguntado isso. Primeiramente, qualquer advogado no Brasil, todos os nossos pleitos são feitos pela ProExpand Brasil. O que isso significa? Todos os nossos advogados estão no Brasil,
Todos os nossos consultores que vão acompanhar cada pleito estão no Brasil. E a Ordem dos Advogados do Brasil entende que uma petição em nível de self-petitioner, de cunho administrativo, é um trabalho natural de um advogado que lida com matérias de direito internacional, seja ela pública ou privada, e nem precisaria ser um advogado, porque o processo a gente faz como self-petitioner, feito pelo Brasil, tá? Porém, nós temos todo o acompanhamento até o final, até chegar no Green Card. Até o nosso cliente botar a mão no Green Card, nós fazemos todo o acompanhamento. Então, a gente está falando de um plano que começa com simples remessa de um resumê, de um currículo, e isso vai evoluindo, vai para o business plan, vai para as cartas de referência, vai para a cover letter, está tudo em equipes aí do Brasil, fazendo tudo, tudo via Brasil, contrato via Brasil, e aí entra, a aprovação, aí tem que deprecar a aprovação para o Rio de Janeiro, porque é lá que é feita a entrevista para os EBs, né? Para os EBs. Não é o caso do L1, que você tem outras opções também. O O1 também você tem outras opções, além do Rio de Janeiro, mas os EBs, EB1, 2, 3, é feito no Rio de Janeiro. E aí a gente acompanha todas as fases, até o final, até o Green Card na mão. Maravilha. Evandro, só cortando um pouquinho aqui, já partindo, me surgiu uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes, Aham. espectadores, né? Tá. É, na parte das marcas, da internacionalização de marcas. E aí eu vou Muito bom. aproveitar essa pergunta que está sendo colocada e vou colocar uma questão de ordem prática. Eu aqui no Brasil, eu tenho uma pequena empresa que eu montei mais por hobby do que por empreendedorismo, que é a produção de uma cachaça, de uma bebida, o spirits, né? E eu tive um pequeno problema, porque eu criei uma marca e quando eu busquei junto ao INPI o registro dessa marca, eu recebi uma oposição de uma empresa do Ceará. Só que no processo eu acabei demonstrando que não havia colidência, não havia risco nenhum, e eu consegui o registro dessa minha marca. Então, eu tenho hoje essa bebida com uma marca específica. E eu já recebi alguns convites para exportar essa bebida para alguns países da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos. Acho que uma pessoa me citou os Estados Unidos. Seria interessante eu fazer essa internacionalização da marca ou dessa empresa, mesmo que hoje, para mim, ela seja um mero hobby, mas pensando em expandi-la em termos de empreendedorismo? Com certeza. É, qualquer produto de alimentação, né, e medicamentos precisa passar pelo FDA, né, que é o Food and Drugs Administration, onde se cadastra todas as informações sobre essa cachaça e aí existem outras. Eu preciso estudar melhor a cachaça, ainda não. Até hoje eu só estudei como consumidor, não como empresário dela, e eu gosto, inclusive. Então, eu preciso olhar melhor, mas devem ter outros órgãos de anuência para você poder exportar a cachaça aqui para os Estados Unidos, tá? Mas aqui também tem o USTPO, que é United States Trademark and Patents Organization, que é o nosso INPI daí. A gente chama de trademark. Trademark é a marca. E a gente faz esse trabalho também, Vladimir, de fazer solicitações de marcas. Aqui já temos uma recentemente aprovada da Amazon Berry, que é um açaí, né, de um empresário que veio ali do Brasil e entrou com o açaí dele aqui. E está um sucesso tremendo. A gente está, inclusive, estudando agora a franqueabilidade do negócio dele. Estamos em vias de fechar a circular de oferta de franquia, o contrato de franquia entre ele e o franqueado, o manual de operação de loja e todos os elementos de uma franquia, né? Primeiro a gente vai começar com licenciamento de marca e depois vamos evoluir para a franquia. Nós conseguimos
essa marca para ele. Eu fiquei até incrédulo, que eu falei, tu vai botar uma marca chamada Amazon e Berry ainda, que Berry é a cara do açaí, para todo mundo vai botar Berry. E não é que a marca passou, ele teve uma oposição, nós respondemos à oposição e ele foi aprovada a marca dele aqui, né? E eu achei isso o máximo. Inclusive tinha uma outra pessoa usando a marca dele lá, ele mandou uma aqui e ele mandou uma notificação extrajudicial para ela, dizendo, ó, essa marca é minha e a pessoa teve que tirar, exatamente como ocorre no Brasil, né? Você ia ter mais dificuldade de produzir a cachaça dentro dos Estados Unidos, porque aí tem outras coisas. Não é, o brasileiro não pode chegar aqui e produzir cachaça, nem brasileiro, nem ninguém. Isso é uma coisa muito mais analisada, mas exportar sim, desde que ela esteja aprovada pelos órgãos anuentes aqui. E é um Interessante. trabalho que a gente faz também. Fiquei triste agora porque uma segunda possibilidade minha era pensar em levar o açaí para os Estados Unidos. E já descobri Nossa, que já tem concorrência, né? tem. Tem, não é pouca, viu, Vladimir? Tem muita gente com açaí aqui que está tá feliz da vida, mas a concorrência está alta. Aí, o que que a gente pesquisa? Primeiro, de cara, quais são os 50 maiores municípios, cidades dos Estados Unidos que tenham mais brasileiro? E é em cima deles que a gente vai montando a estratégia. Só que agora o americano, pelo menos no estado da Flórida, já conhece o açaí muito bem. Assim como conhece o pão de queijo e chama picanha de picanha, que é uma surpresa. A Flórida chama picanha de picanha. Em geral é top sirloin, né? Mas aqui não, na Flórida é picanha mesmo. Então são coisas que vão começando e vão dando também, vão conquistando o público americano e o público latino, E aí eu né? emendo com uma pergunta: e quais são os erros mais comuns que se cometem pelas empresas ao tentar internacionalizar essa marca ou esse sistema empresarial? Ó, vou te dar um exemplo. Açaí tem um C cedilha, né? C cedilha só existe no Brasil, não existe em outra língua. Então já começa outra coisa. A propaganda do açaí brasileiro não necessariamente é igual nos Estados Unidos, porque depende muito daquelas quatro variáveis lá que a gente fala, né? Geográfica, psicográfica, comportamental e principalmente a demográfica. Isso tudo precisa ser analisado qual é o público-alvo para poder fazer a comunicação certa. Às vezes o brasileiro chega aqui com a cabeça de brasileiro, mas entra num lugar onde não tem brasileiro, querendo que o americano entenda e coma carne de sol com feijão de corda, que eu adoro, aliás, eu estou sentindo muita falta, e que o brasileiro em geral também, mas ele entra num bairro que tem pouco brasileiro, tem mais americano, e aquilo não empolga porque falta cultura. Então, a cultura do mercado americano, ela é diferente da cultura brasileira. Então, a gente precisa entender isso muito bem. Ou a Por nossa exemplo, famosa feijoada, né? Eu não sei como é que é a feijoada aí. feijoada tem só nos locais brasileiros, e tem muito americano que vai experimentar feijoada porque sabe, porque conhece. Mas, assim, fora da Flórida é mais difícil você emplacar uma feijoada por falta do hábito, falta da cultura mesmo para isso, né? Então, é isso. A gente precisa fazer um estudo muito delicado sobre cada elemento, principalmente nessas quatro segmentações, né, que eu falei, psicográfica, comportamental, geográfica e demográfica, para entender a fundo qual tipo de produto aliado a qual tipo de mercado, para poder saber qual é a comunicação a ser adotada dentro da cultura do país onde está pretendendo ser a internacionalização. E a internacionalização, Vladimir, ela pode ser uma exportação simples, como a da cachaça, ela pode ser uma exportação sob a forma de cooperativa, desde que você se integre a uma cooperativa de exportadores de cachaça. Ela pode ser através de trading marketing, que é uma exportação indireta. Ela pode ser um contrato de produção. Você tem uma empresa americana com sócios americanos que vão produzir a cachaça. Ela pode ser um franchising, ela pode ser uma subsidiária no exterior. Então, vai depender da estratégia e cada uma tem suas vantagens e suas desvantagens, entende? Mas não preciso ser uma grande empresa para iniciar esse processo de De internacionalização. jeito nenhum. Tem um monte de brasileiro que, através da gente, está conquistando a América, chegando aqui com
3 funcionários, 4 funcionários, tem muita gente tracionando negócios aqui e é difícil alguém se arrepender, Vladimir. Se alguém trabalha aqui com suor e com, sabe, dedicação, é difícil não dar certo, principalmente pelo fator tributário, porque aqui realmente é muito bom. E me diz uma coisa, Evandro, fora Estados Unidos, quais são os outros mercados que são mais receptivos para as marcas brasileiras? Então, vai depender muito. Quem normalmente traciona marcas brasileiras na forma de internacionalização, escolhe mercados-alvo que tenham o mesmo tipo de língua, né, de idioma, que tenham, porque dificulta menos o entendimento colateral. Então, por exemplo, Portugal é um mercado para produtos brasileiros por força apesar da cultura ser diferente, existem muitas similaridades e a principal delas é o idioma, né? Então, o idioma é um fator. O outro fator que se determina para a escolha de mercados é o risco que a pessoa pretende ter. Por exemplo, eu tentei entrar na Coreia do Sul, que eu tenho representações na Coreia do Sul, assim como eu tenho em Porto. Eu tenho o NIF de Porto, eu tenho também em Montreal, e eu tentei entrar na Coreia do Sul de todo jeito. Mas a Coreia do Sul, apesar de ser um país extremamente capitalista, e de um povo maravilhoso, é um povo realmente diferenciado, é difícil você entrar com marcas lá, porque existe um protecionismo natural do sul-coreano, do governo sul-coreano, com os coreanos. Então, quando você não pode entrar via, eu vou colocar uma subsidiária total que eu vou construir a partir do Green Farm, né? do estado zero, eu vou chegar lá, porque isso pode custar muito caro, e se você não conseguir as licenças para esse negócio, o custo de saída pode ficar muito maior do que o custo de entrada. Então, para esses mercados, é melhor você fazer exportação através de trading company, que aí seu risco é menor, mas o seu lucro também vai ser menor. Então, precisa avaliar principalmente alguns fatores, que é o risco do mercado que você está atuando, comparado com o nível de investimento que você pretende ter e comparado também com os ativos que você pode deslocar para aquele país, né? Hoje eu tenho, por exemplo, pessoas que eu posso abrir na América do Sul que falam espanhol, que eu posso mandar para lá, sem dúvida nenhuma, para ter o meu negócio lá. Posso mandar para a Coreia do Sul também, porque eu tenho profissionais na Coreia do Sul, apesar de não ter uma empresa lá, eu tenho representações lá. Eu posso mandar para o Canadá, mas eu não posso, por exemplo, mandar para o mundo árabe, porque eu não tenho ninguém no meu time que fala árabe. Então, essa limitação também de língua também me impulsiona a saber qual a dimensão correta e o mercado correto que eu vou escolher, Tá né? ótimo. Para a gente já ir partindo para a finalização, Evandro, eu gostaria que você me falasse um pouquinho mais da ProExpand, né? Uhum. Brasil, ProExpand Brasil. no sentido de ajudar a clarear as ideias do pequeno empresário, do empreendedor ou daquele que quer investir em algo nos Estados Unidos, porque de repente a gente imagina alguma coisa, mas não sabe nem por onde começar, né? Verdade. Qual é o caminho para a gente chegar a ter algo um pouco mais melhor delineado nesse sentido? Muito bem, Vladimir. Olha só, daqui a pouco eu conto. Não acho que não vai mais dar tempo de eu contar a história da ProExpand, mas eu mandei para você um terceiro link, que é o link da nossa página, onde qualquer um consegue entrar, assistir alguns vídeos sobre o EB1, o que é o EB2, o que é o EB3, o que é o L1, e ele vai ter um conhecimento mais ou menos prévio de quais são os vistos imigratórios que ele pode pleitear, tá? A partir daí, nesse mesmo local onde eu mandei para você, existe um formulário de anamnese muito básico, onde ele preenche alguns dados e solicita uma entrevista, solicita um diálogo conosco. Nós não cobramos nada para fazer esse diálogo, a gente faz isso com uma cortesia mesmo, apesar de muita gente cobrar, a gente não acha justo que isso aconteça antes do cliente ter certeza de que ele vai postular um visto.
Então, ele preenche, solicita uma entrevista, manda para nós um resumê, um currículo, para a gente analisar, porque a gente otimiza a entrevista, de maneira que a gente já sabe quem ele é, de maneira que ele já conhece o visto que ele quer conversar, e aí, a partir daí, a gente, nós vamos conversar sobre o L1 e o EB2, beleza. E tanto eu quanto outras pessoas da minha equipe estamos aptos a fazer essa anamnese, vamos chamar assim, inicial com essa pessoa. E daí também a gente explica como é que ele escolhe o bairro para morar, que aqui nos Estados Unidos não é a pessoa que escolhe o bairro, ela escolhe a escola dos filhos, a partir da escola é que você escolhe o bairro. É tudo é uma interconexão indireta. A gente fala sobre vacina, como é que é a vacina do Brasil, como é que é a vacina daqui. Quando ele chegar aqui, não conhece ninguém. E agora? Como que ele pode fazer uma amizade aqui se ele não conhece ninguém? Existem grupos aqui de WhatsApp que são especializados em acolhimento de grupos brasileiros que chegam aqui sem ninguém e fazem café da manhã, fazem um monte de coisa, e ele pode se integrar, principalmente na escola que os filhos vão estudar, é ali que ele vai formar realmente a amizade dele. E assim, é assim que ele precisa começar, tá? Ele Maravilha, precisa maravilha, começar Evandro. dando um passo para frente. Fantástico. É uma pena que, olha, já são 1h e 55 minutos de bate-papo, hein? Teríamos assunto aí para avançar à noite. Mas Com certeza. eu vou citar aqui, e obviamente essa nossa conversa ela foi gravada e ela vai ficar disponibilizada no canal oficial da Abrace no YouTube, né? Então, para aquelas pessoas que quiserem obter informações mais precisas, né, a gente vai deixar depois lá na explicação do vídeo no YouTube, que a ProExpand ela tem um site, né, o www.proexpand.com/barra ProExpand-Brasil, né, Isso. mas que Isso. Cuidado também que não tem. é exatamente esse, e como é um site difícil, né? É bom. Então eu vou repetir, tá? É www.proexpand.com, não é .br, é .com/, proexpand Brasil. Tudo Brasil. minúsculo, naturalmente. Mas E aí também você vai achar esclarecendo que exatamente vocês nesse estão ambiente. na rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram. No Sim, Facebook é www.facebook.com/barra ProExpand Brasil, tudo junto, né? E no Instagram, www.instagram.com/barra ProExpand Brasil, também tudo junto. Então, eu tenho perfeito. certeza que você vai receber aí algumas consultas. Uma Com delas vai prazer. ser minha, com certeza. Com Né? prazer. E eu Eu também quero. preciso te pedir autorização para eu pegar esse vídeo que a gente está gravando e eu gostaria de pensar alguns trechos para publicar dentro do meu Instagram e do Facebook da Sem empresa. problema. Aliás, eu até cometi uma falha, né? Que normalmente, quando eu abro os vídeos, eu sempre exorto o entrevistado, os integrantes do bate-papo, né? De que nós devemos respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados e que há Perfeito. uma plena anuência, né? Sim, Dos participantes ao uso da imagem e do áudio até para efeito de divulgação, né? tem Obviamente, ninguém completamente a minha vai. anuência e a minha autorização, e é um prazer, uma honra para mim estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. Exato. E antes de encerrarmos, eu gostaria já de deixar marcado aqui que no dia 30/6, na próxima segunda-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui batendo um papo com um outro acadêmico nosso, o doutor Romeu Nunes de Assunção Neto, e nós vamos tratar de um assunto que incomoda muita gente, né? Nós vamos falar sobre obesidade, diversidade e sustentabilidade, né? Eu estou com um registro aqui, tivemos quase uma centena de pessoas que nos acompanharam ao vivo nesse nosso bate-papo, e isso normalmente acaba aí tendo uma progressão exponencial depois que o vídeo fica guardado lá no YouTube. Tá certo. Então, Evandro,
Eu gostaria muito de agradecer aí o seu tempo disponibilizado para a gente, né? Com certeza, suas informações clarearam as dúvidas de muitas pessoas e ainda haverão de clarear mais, porque, como eu disse, o vídeo fica à disposição. E eu só tenho a agradecer e pedir desculpas para eventual falha, alguma coisa que deixamos aí mal compreendida, tá? Eu adorei também estar aqui Eu, com eu você. também gostei muito. Eu adoro quando o Nicolas ou a nossa presidente me escala para esses bate-papos, porque o que eu aprendo é impressionante. O aprendizado ele sempre é muito fantástico, né? Por isso eu acabo Verdade. sempre me disponibilizando para tratar de assuntos variados. Mas, mais uma Muito vez, Evandro, muito obrigado. Tenha aí um bom resto de tarde, um começo de noite, né? E, quem obrigado. sabe, nos próximos eventos da Abraço, a gente venha se encontrar para trocar um abraço presencial. Que assim seja, então. Obrigado, viu, Vladimir? Obrigado, Val. Obrigado, Nicolas. Obrigado a cada um que se dispôs a estar aqui com a gente.